Olá, vamos começar mais uma enfermagem obstétrica baseada em evidências? Bem, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que seria a classificação de Robson, né? Meu nome é Libna, eu sou enfermeira, certo? E residente em obstetrícia. Afinal de contas, o que é a classificação de Robson, né? Segundo Algarves, Filho, 2019, é um sistema de classificação de gestantes em 10 grupos que permite a comparação padronizada e a análise das taxas de cesariana dentro de cada grupo, né? O que isso significa? A gente vai pegar todas as gestantes que chegam para nós em trabalho de parto ou não e a gente vai classificá-la dentro de algum desses grupos. E a classificação de Robson, ela serve para a gente analisar as taxas de cesariana dentro desses grupos, né? Quais são os objetivos da classificação de Robson? Em primeiro lugar, por ela ser simples, né? Ela é reproduzível, ela é fácil de ser aplicada, ela é relevante é, e é uma escala que a gente trabalha com ela prospectivamente, né? Ao longo do processo, a gestante chegou, a gente já consegue trabalhar com ela durante o processo de internamento dela. Um dos objetivos também é que ele possa ser utilizado como instrumento padrão para avaliar em todo o mundo, monitorar, comparar essas taxas de cesariana, né? Então, é um instrumento burocrático aplicável à prática para que a gente possa ter um controle das taxas de cesariana dentro do serviço hospitalar, com o objetivo de reduzir essas taxas, né? Aí a gente continua vendo que outro objetivo é otimizar o uso das cesáreas ao identificar, analisar e focalizar em intervenções em grupos específicos. Outro ponto é avaliar a efetividade das estratégias e das intervenções que nós criamos. Então, além de ser uma forma de classificação, ela também pode, ela é de fácil aplicação e de escolha de variáveis para poder analisar se ela está sendo efetiva dentro da instituição, se as estratégias de implementação que a gente tem feito têm sido efetivas para realmente reduzir as taxas de cesariana. Com isso, né, a gente acaba avaliando também a qualidade da assistência, das práticas dos cuidados clínicos e os desfechos em cada grupo. E, por fim, também avaliar a qualidade dos dados colhidos para chamar a atenção dos funcionários para a importância desses dados. Quem fala isso é a Fiocruz. Né? Tem outro artigo também do Corém, quer dizer, que vem falar para a gente e também tem uma grande importância, né, para a qualidade da assistência, para melhorar realmente a qualidade da assistência que a gente oferta para essas gestantes. Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa epidemiologia, né? Atualmente no Brasil, o que está acontecendo? O que a classificação de Robson é importante que a gente venha a aplicar ela dentro das nossas instituições. Em primeiro lugar, o nosso cenário atual, segundo Paulo et al., é que no serviço público a taxa de cesariana ela gira ali em torno de 52%, sendo que essa taxa é ainda maior no serviço privado. Dentro de um cenário ideal, segundo a RU, né, 2017, essas taxas não deveriam ultrapassar 10 a 15%. Mas Lean já traz uma taxa adaptada à realidade brasileira, levando em consideração o histórico que nós já temos de pacientes com cesárea anterior, certo? Então, adaptada à realidade brasileira, Lins traz que as taxas não deveriam ultrapassar entre 20% a 30%. Então, vamos falar em si da classificação de Robson, o que é isso? A classificação, ela utiliza, foi criada por Robson, né, e leva seu nome, ela utiliza 6 conceitos obstétricos de paridade, sendo a paciente nulípara, ou seja, não chegou a ter nenhum parto, sendo paciente multípara, que já teve parto, pode ter sido normal ou cesárea. Se a paciente é cesárea anterior,
se o início do trabalho de parto dela foi espontâneo ou foi induzido, se a idade gestacional é termo ou pré-termo, se a apresentação fetal é cefálica, pélvica ou transversa, e a quantidade do número de fetos, né? Se vai ser uma gestação única, se é uma gestação múltipla. Então, diante dessas variáveis, a gente classifica as gestantes em 10 grupos. O grupo 1 é o quê? É uma nulípara, ou seja, uma mulher que não chegou a ter nenhum parto ainda, de um feto único, cefálico, termo, né, acima ou igual que 37 semanas, que entrou em trabalho de parto espontâneo. O grupo 2 é um grupo também de nulípara, com feto único, cefálico, maior ou igual que 37 semanas, porém, teve o seu parto induzido ou ela foi submetida à cesariana antes do início do trabalho de parto. O grupo 3 sim, essa questão, né, da paciente que é submetida à cesariana antes do início do trabalho de parto são por vários motivos. Pode ser por causa de uma indicação fetal, por exemplo, a apresentação, pode ter sido por causa de uma restrição de crescimento, alteração de Doppler, um sofrimento fetal, né, um anidrâmio. Então, existem vários motivos pelos quais ela acaba sendo submetida à cesárea antes do início do trabalho de parto, como, por exemplo, também condições maternas, né? Pré-eclâmpsia, de diabetes, feto atômico, temperaturas, elas recomendam, né? A interrupção da gestação quando esse feto, numa diabética descompensada, já tem mais de 4 anos. Então, existem vários motivos, tá? O grupo 3 são multíparas de parto vaginal, ou seja, sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, acima ou igual que 37 semanas, que entrou em trabalho de parto espontâneo. Né? E o grupo 4 são multíparas também, com feto único, cefálico, acima ou igual que 37 semanas, que teve o seu parto induzido ou foi submetida à cesariana antes do trabalho de parto, né? Algumas instituições, elas classificam o grupo 1 e 3 como grupo de risco habitual, sendo esses grupos de risco habitual, ou seja, menores chances de evoluir para cesariana, como grupos que podem ser assistidos por partos assistidos por enfermeiras obstetras. Então, não necessariamente é só essa classificação, não precisa ser grupo 1, precisa ser grupo 3, não necessariamente. Mas algumas instituições colocam que por ser esse o grupo com menor risco para evoluir para a parte cesariana, seriam os grupos de risco habitual a serem atendidas pelas enfermeiras obstetras durante todo o parto, né? Dando continuidade, a gente tem também o grupo 5, que são multíparas, com uma ou mais cesárea anterior, feto único cefálico acima ou igual que 37 semanas. 6 são no líquido único, com apresentação pélvica, certo? Independente da idade gestacional. Eu tenho uma lípara com feto pélvico, ele se caracteriza como grupo 6. E como grupo 7, tendo a multípara ou de parto vaginal ou de parto cesárea, enfim. Também independente da idade gestacional. Se for feto único e ele estiver em apresentação pélvica, é o grupo 7 da classificação. Grupo 8 são nulíparas ou multíparas, independente da idade gestacional, dependente da apresentação e tenham uma gestação múltipla. Grupo 9 são nulíparas ou multíparas que, dependente da idade gestacional, independente se são vaginais, se o feto ele está em apresentação inversa ou oblíqua, se caracteriza como grupo 9. E grupo 10 são nulíparas ou multíparas, né? Da mesma forma, independente da idade gestacional, não independente da idade gestacional, independente da via de parto anterior, se teve cesárea ou não, feto único, cefálico, com idade gestacional menor que 37 semanas. Tá? Esse seria o nosso grupo 10 da classificação de Hobson. Então, como é que a gente consegue interpretar isso, né? O RU 2017 traz que os grupos 1, 2, 3 e 4
são aqueles grupos com cesárea muito evitável. Ou seja, existem intervenções que a gente pode evitar ou diminuir as taxas de cesárea nesses grupos, enquanto que os grupos 7, 8, 9 e 10, eles têm uma cesárea pouco evitável. Fácil de se entender, né? Vejamos, por exemplo, aqui, grupo 8, gestação múltipla. A gente sabe que para o parto vaginal na gestação múltipla é importante que os dois fetos sejam com cefálicos, né? A gente precisa que ela esteja em trabalho de parto espontâneo, certo? Alguns grupos defendem a indução do trabalho de parto, né? A gente precisa averiguar bem direitinho como é que está essa apresentação fetal, qual é o peso fetal, como é que está o Doppler, né, desses fetos. Outro exemplo é o grupo 6, né, e o grupo 7, que falam de fetos pélvicos, que a gente sabe que não é contraindicação absoluta para o parto vaginal a apresentação pélvica. Porém, devido aos riscos mesmo de mortalidade e morbidade envolvida com parto pélvico, essas pacientes, elas geralmente são indicadas ao parto cesariana, né? Uma das coisas que o Zulgaib até recomenda é que essas pacientes, elas não tenham a sua cesariana agendada muito precocemente, tendo em vista que até 40 semanas, cerca de 20% dos fetos que estavam em apresentação pélvica, eles acabam girando, né? E ficam em apresentação cefálica, progredindo sim com o parto normal, né? Até mesmo para a gente evitar o aumento dessas taxas de cesariana. Além disso, existem alguns critérios, e se for desejo e se for opção, né? Se for da instituição ofertar atendimento ao trabalho de parto pélvico, existem alguns critérios que a gente precisa levar em consideração, como, por exemplo, o peso fetal, né? O Zulgaib fala ali entre 2,5 kg a 3,499 kg, que não passe disso, enfim. Então, são grupos que realmente a cesárea, nesses grupos, devido à quantidade de critérios que se tem para evoluir para o parto normal, acaba que é uma cesárea pouco evitável, né? Veja aqui o grupo 9, feto transverso. Feto transverso, feto oblíquo, apresentação. Então, são fetos que são partos vaginais muito difíceis de acontecer, principalmente se for de feto vivo, tá? Agora, cesárea pouco evitável, algo que fica aí a se debater é o grupo 10, né? Que o grupo 10 é uma nulípara ou multípara com sem cesárea anterior, enfim, com feto único menor que 37 semanas. Então, a gente leva em consideração que uma paciente dessa, né, para estar colocando aí no grupo 10, seria, por exemplo, indicações obstétricas, né? Indicações comorbidades, pré-eclâmpsia, diabetes descompensada, então RPMO. Então, dependendo do motivo, a paciente, ela realmente, se for por instabilidade materna, a cesárea realmente é pouco evitável, né? O sofrimento fetal. Mas um feto prematuro, menor que 37 semanas, não necessariamente precisa nascer de parto cesárea, não, né? Se for um RPMO, por exemplo, junto a outras comorbidades, mas que estejam estáveis, né? A paciente, ela pode sim chegar a induzir o trabalho de parto, contanto que o Doppler fetal esteja adequado. Isso já são recomendações mais atuais, né? Então, existem sim algumas formas que a gente pode instituir para evitar, né, a cesariana, a realização da cesariana em grupos, né? E aí, quando a gente vem falar
3 e 4 são grupos que ele traz como muito evitável. Então, quando a gente vê na nossa instituição que as taxas de cesariana no mundo, 3 ou 4 estão muito elevadas, dá-se criar um alerta para a própria instituição para que tenha redução dessas taxas de cesariana com a criação de protocolos, com o estudo da literatura para saber as melhores formas, melhores vias de parto para essa paciente. Um exemplo, pacientes que tenham porque aqui não fala de cesárea anterior, né? Então, são todas as pacientes que não têm história de cesárea anterior. Então, essas pacientes, elas têm tudo para poder progredir com o parto induzido. A gente sabe também que o parto induzido, em comparação às gestantes que entram em trabalho, elas têm uma chance maior. Isso. Porém, levando-se em consideração questão de ter, por exemplo, grupo 2, a gente clipa é submetida a uma cesárea antes mesmo do início do trabalho de parto. Mas aí ela foi submetida a cesárea por indicação, a métrica para poder ser submetida a cesárea, ou simplesmente foi a via de parto mais. E se discute muito quando a gente fala do serviço público e do privado, eu acho que a cesariana serem tão alta no serviço. Uma das discussões que também. Então, o que a gente pode encontrar, né? A gente já está terminando, classificação de Hobson é bem simples, realmente é uma discussão, é algo que a gente tem que pensar em como, em colocar realmente na nossa instituição e avaliar nossos pacientes com o objetivo de reduzir essa epidemiologia de alta taxa de cesariana que a gente viu. E o que a literatura fala para a gente, né? Encontrei aqui alguns artigos em relação ao percentual do número de cesáreas por grupo, né? Então, para a instituição onde ele fez a pesquisa, o grupo 5 representou ali cerca de 40% do percentual das cesáreas realizadas, o que faz sentido, né? Pensando que o grupo 5 é aquele grupo de multípara com cesárea anterior. A paciente com cesárea anterior, ela não vai chegar a induzir, né, por meio medicamentoso, que seria o misoprostol, certo? Também é uma paciente que, a depender da quantidade de cesáreas, a depender do tempo da última cesárea, é uma paciente que tem risco aumentado para rotura uterina, né? E também, a depender do número de cesáreas dessa paciente, ela tem risco aumentado para acretismo placentário. Então, é um grupo mesmo que a gente já espera que tenha altas taxas de cesárea, porém, uma das estratégias que a gente pode utilizar é a indução por meio do método de Krause, né? Que é uma indução mecânica do trabalho de parto, que pode ser conversado com a paciente, muito seguro e muito eficaz. Alguns estudos já trazem uma eficácia semelhante do misoprostol, né? Então, veja aí como é um método importante. Claro que é um método que tem os seus cuidados, né? Precisa ser feita a tração, precisa ser conversado bem com a paciente, porque é dolorido, é um método dolorido. Então, se ela está com desejo pelo parto normal, é uma alternativa que pode ser utilizada pela instituição. Outro grupo que foi muito citado nesse artigo foi o grupo 2, tendo ali o percentual de 22% das cesáreas do hospital, sendo que o grupo 2 é aquele grupo, né, no lípara, cefálico,
maior que 37 semanas, que teve o seu parto induzido ou submetido a cesárea antes do início do parto. Então, é importante aí ver por quê, né? Por que essas pacientes acabaram sendo submetidas a cesárea antes do trabalho de parto. Aí volta aquela discussão. São questões clínicas? Ou será que essa paciente ela tentou a indução do trabalho de parto e evoluiu com a falha de indução? Né? Esse é fica até essa discussão para a gente. Esse é um dado que pode ser destrinchado para a melhoria da assistência do próprio serviço. A gente vê também Oliveira, né? Oliveira ele traz que o grupo 2 foi o mais representativo nas taxas de cesárea da instituição, sendo que foi cerca de 31,46%, que é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A gente paciente nulípara que não tem história de cesárea, taxas bem elevadas. E o grupo 5 representou ali 29,96%. Então, a gente tem o grupo com cesárea anterior, tendo a quantidade de cesárea, tendo a taxa, né? A taxa dele sendo menor que a de nulíparas. Então, o que está acontecendo? Quais são as estratégias que podem ser utilizadas para reduzir essas taxas? E a gente vê que pode ser algum tipo de como é que a gente pode dizer, de, de estratégias ou é questão cultural da população. A gente tem algumas populações, em algumas regiões, em que as mulheres elas já chegam bem decididas, né, a não querer induzir o trabalho de parto. A gente vê ali que o grupo 1, que também é nulípara, representou 9,36%. Então, é uma nulípara que entrou em trabalho de parto espontâneo, que o bebê é termo, que o bebê é cefálico, que o bebê é único. O que foi que aconteceu para que essas pacientes sejam encaminhadas à cesariana? Né? Outro dado que pode ser destrinchado, indicação para tentar fazer uma melhoria cultura já da instituição, né? Acabar por alguns motivos instituir a cesárea. A gente sabe uma nulípara tem um período do trabalho de parto ativo maior. Ela pode depois, quando ela chega ali ao trabalho de parto ativo, caracterizado por 2 a 3 de 30 a 40 segundos em 10 minutos, acima de centímetros ou 5 centímetros. A partir desse momento, essa paciente ela tem até 12 horas para evoluir no trabalho de parto, né? E as multíparas têm até 10 horas. Será que é período expulsivo prolongado? Mas como é que a instituição está caracterizando o período expulsivo prolongado, né? A OMS também traz o definido como a dilatação completa mais sensações de puxos. A Fiocruz até traz para a gente o período expulsivo dividido em 2 momentos, né? Aquele que é o passivo, apenas a dilatação completa, e o ativo, que é a dilatação completa com a sensação de puxos, né? Avaliar esses programas e ver quais estão sendo as indicações dessas pacientes, porque nesse momento, né, as nulíparas, no período expulsivo, elas têm aí até 2 horas em média para evoluir com o trabalho, sendo que se houver anestesia peridural ou epidural, essa paciente pode ficar 3 horas. Em outras literaturas, né, fala até 4 horas, então é muito tempo. É muito tempo. E tem alguns artigos que dizem até que não existe, né, um período de tempo máximo para o período expulsivo. O que deve ser observado é a frequência cardíaca fetal, né, e as condições maternas. Se tudo estiver bem, então pode-se tentar conduzir sim o parto vaginal dessa paciente. Né? Então, Oliveira trouxe um interessante.
um pouquinho mais destrinchada, a gente está especulando aqui, né? É até uma indicação de destrinchar melhor esses dados, para a gente poder entender o que a ter taxa de parto cesariana e nulíparas, né? Seja em trabalho de parto induzido, medidas ao trabalho de parto espontâneo, né? Evoluir em trabalho de parto. Lins traz uma observação bem interessante para a gente, né? Ela vem trazer uma discussão falando que a redução das taxas de cesariana no grupo 5 de Hobbes, veja, pode ocorrer a partir da prevenção da realização do procedimento 2, né? Faz todo sentido, veja, se eu diminuo, né, algumas intervenções que muitas vezes nesse grupo das tendo esse conhecimento do trabalho é diferenciado, né? E veja essa compelição, seu tem que ter o seu trabalho para que o trabalho parto de forma. Então, quando eu diminuo algumas intervenções necessárias, eu deixo para abrir partogramicamente, tem indicação de abertura de parto, né? Eu evito seja indicada quando eu reduzo a quantidade de processos 1 e 2, consequentemente, o meu grupo 5 vai reduzir. A gente tem uma história no Brasil já de multíparas cesárea anterior, justamente pelo nosso passado, né? Com altas taxas de cesárea, tanto no setor privado. Não fica difícil agora simplesmente já reduzir as taxas de cesariana para 10, 15%. E a gente tem uma história tão grande no Brasil com as taxas de cesárea, né? É realmente uma questão de tempo, investimento e de estudo, mas a classificação de Hobson vem com uma estratégia para a gente justamente melhorar onde a gente precisa melhorar para melhorar os percentuais institucionais do nosso local de trabalho. Então, essas são as nossas referências. Obrigada por... E até a próxima aulinha.